Aviso logo o seguinte, se for para não assistir até o fim, nem comece. Foi moral agora, viu? Polêmicas vazias na área, hoje cheio de adrenalina. Há muito tempo pedido nos comentários. Saindo do futebol e atendendo você. Senna ou Schumacher? Quem foi o maior piloto da história da Fórmula 1? É algo que desde o primeiro Polêmicas Vazias tem gente pedindo lá nos comentários. E aí é uma questão de entender o tamanho do Senna, o tamanho do Schumacher e tentar desfazer alguns mitos, mas de maneira nenhuma tocar no ídolo Ayrton Senna. Esse é intocável, só para deixar claro. Hoje eu confesso que estou temendo pela minha integridade física. Antes de qualquer coisa, é preciso lembrar o que criou, transformou o Senna nesse fenômeno que atinge a tantos corações. A resposta mais óbvia é porque ele foi um vencedor. Sim, mas ele não foi qualquer vencedor. O Senna surge num momento em que havia uma carência de ídolos no esporte brasileiro. É bom lembrar que quando o Senna começa a ganhar campeonatos, ou seja, no final dos anos 80 até ali 91, 92, é onde tem o auge da carreira do Senna, esse era um momento em que o esporte brasileiro tinha uma ausência de conquistas relevantes. A seleção brasileira, por exemplo, num intervalo, só tinha ganho um título importante em 89, a Copa América. E por que a comparação futebol e Fórmula 1? Porque eram os dois esportes mais transmitidos pela televisão, com representantes cobrindo em loco as provas da Fórmula 1. Essa relação, é bom lembrar, vem antes do Senna, tá? O brasileiro já tinha se acostumado a ver Fittipaldi e Piquet ganhando. Portanto, a Fórmula 1 era uma produtora de referência para o brasileiro. Só que Fittipaldi e Piquet concorreram com outros nomes. O Senna praticamente reinou sozinho no momento em que o brasileiro estava carente. Um outro ponto importante para o mito Senna, aí é um ponto triste, mas importante na história, foi o fato do Senna ter morrido durante uma corrida. Isso faz com que a análise em relação ao Senna torne o Senna um personagem ainda mais sobrenatural. As circunstâncias da morte dele causaram um impacto e que hoje é muito difícil determinar onde termina o piloto e onde termina o mito que morreu naquelas circunstâncias. Quer dizer, se você pensar bem, o Ayrton foi talvez a primeira personalidade internacional que morreu ao vivo. A morte do Senna criou o e se? E se o Senna tivesse continuado, tivesse ido anos depois para a Ferrari, que era um desejo dele e tinha sido durante muito tempo um desejo da própria escuderia? Como seria a relação Senna ou Schumacher? Será que o Schumacher teria os seus 7 títulos? E será que o Senna tinha parado só em 3 mundiais? Esse e se torna a discussão ainda maior e ainda mais cheia de polêmica, vazia. É muito complicado, né? Porque e se o Schumacher em 99, por exemplo, não tivesse sofrido um acidente que o deixou de fora de quase toda a temporada? Será que o Schumacher teria, ao invés de 7, 8 títulos? Mas tirando o e se, o fato é que o Senna foi um vencedor com enorme carisma e com um estilo de pilotar que cativava não só os brasileiros, né? Um estilo arrojado, atrevido, agressivo. Era tudo o que o fã de Fórmula 1 queria. Tem inclusive um livro baseado no e se o Senna não tivesse morrido. E voltando a falar do estilo do Senna, foi um estilo que proporcionou momentos épicos, que para o brasileiro torna o Senna ainda maior. Quem não lembra da primeira vitória do Senna num GP Brasil, em 91, ganhando só com a 6ª marcha? Sim, é um fato. Durante muito tempo ficou o mito, né? Será que de fato ele ganhou só com uma marcha? Mas aí recentemente surgiu uma imagem de dentro do cockpit e dá para perceber que o Senna não leva em momento nenhum a mão ao câmbio. Uma diferença que foi de quase 40 segundos terminou com só 3 segundos. A primeira vitória do Senna no GP Brasil, ela foi dramática. Um asterisco que pouca gente coloca nessa discussão do GP 91. O Patrese também teve problema no câmbio, tá? O GP do Japão de 88 também foi extraordinário, né? O primeiro título do Senna vem na última corrida, ele largando na pole, mas aí o motor morre. E aí ele cai para o 14º lugar e começa aí talvez a maior corrida de recuperação da história da Fórmula 1. Ele saindo da 14ª posição e ganhando o campeonato. E em 93, talvez a maior corrida da história
do Ayrton Senna, ou pelo menos a maior primeira volta da história da Fórmula 1, o GP da Europa, é ótimo, o GP da Europa de 1993, no circuito de Donington Park. O Senna largou em quarto, logo na largada perdeu uma posição para o Schumacher, ficou em quinto, mas conseguiu na primeira volta sair da quinta colocação para a liderança. Logo na primeira curva ele já recupera a posição e passa o Schumacher, e depois curva a curva ele vai passando o terceiro, passando o segundo e depois tirando a liderança do Alain Prost. A maior primeira volta da história da Fórmula 1, conhecida como a volta. Dá a impressão que só o Senna teve corridas épicas na carreira. É claro que o brasileiro vai lembrar de mais corridas do Senna do que corridas do Schumacher, porque a nossa relação afetiva com o Schumacher, ela é zero, ou ao contrário, ela é quase que de ódio, né? Porque a imprensa brasileira teve mania e tem a mania até hoje de criar vilões para poder exaltar os nossos heróis. Então, se temos um vencedor, necessariamente nós precisamos ter um vilão. Foi assim na Fórmula 1. Ora com o Prost e depois, durante menos tempo, é verdade, com o Schumacher. Mas o Schumacher teve vários grandes momentos sob chuva, inclusive, e também com uma marcha só. Em 94, no GP de Barcelona, o câmbio do Schumacher travou na quinta e ele precisou correr 42 voltas só com a quinta marcha. É verdade que ele não ganhou a prova, ficou em segundo lugar. Em 96, outra corrida épica com um carro reserva e debaixo de um temporal. Schumacher largou na terceira colocação por causa de uma pane, caiu para a oitava colocação logo na largada e precisou só de 12 voltas para sair da oitava até a primeira colocação. Em 95, outra recuperação espetacular. Schumacher largou em 16º lugar e conseguiu terminar em primeiro. E olha que ele ganhou a prova com um pneu seco, mesmo com chuva. Nos 5 primeiros anos de carreira do Schumacher na Fórmula 1, o Schumacher foi campeão 2 vezes e teve um terceiro lugar. Na comparação com o Senna, o brasileiro teve um título e um terceiro lugar. Infelizmente, os dois não correram muito tempo juntos. A Vera, eles só tiveram 2 temporadas completas para se testarem. E logo na primeira temporada, o Schumacher terminou em terceiro lugar numa temporada dominada pelas Williams, né, com um carro muito acima dos outros. A Benetton do Schumacher ficou à frente da McLaren do Ayrton Senna. E aí em 93 veio o troco. O Senna terminou na vice-liderança e o Schumacher terminou em 4º lugar. O Senna leva aí, no duelo pau a pau, até vantagem em relação a número de pontos, mas é preciso colocar o asterisco. Era um carro da Benetton em desenvolvimento e é verdade que a McLaren começava a sua decadência, mas o Senna era muito mais experiente, rodado, diante de um garoto que ainda errava bastante. Mas para ser justo, o Senna garoto também andou impressionando com a Toleman e também com a Lotus, mostrando astúcia, muito jeito, inclusive em circuitos apertados como o de Mônaco, onde até hoje ele é o maior vencedor. E antes que você pergunte por que a gente está fazendo todas essas explicações, porque se a gente for discutir conquistas, o Schumacher se torna o maior piloto da história da Fórmula 1 sem debates. Só que essa discussão vai além disso e é por isso que a gente está trazendo tantos argumentos, porque olha os números do Schumacher, ele tem quase que todos os recordes da história da Fórmula 1. E aqui os números do Senna, que é verdade, teve a carreira abreviada, mas repito, o e se não dá para entrar na discussão. É bom que a gente comece a tirar alguns pontos que se tornaram quase que verdades absolutas. O primeiro deles é que o Schumacher sempre ganhou com o melhor carro. Não é verdade. O Schumacher ganha o seu primeiro título de Fórmula 1 em 94, sem que a Benetton fosse o maior carro. Ele ganha com 1 ponto só em cima do Damon Hill e ainda ganha de forma bem polêmica, né? Jogando o carro para cima do Damon Hill, o que quase gerou uma suspensão. Lembrando da história com o Damon Hill, ficou a imagem de que o Schumacher é quase que o Dick Vicarista, né? Mais ou menos. O Senna também tem histórias polêmicas. Tá vendo essa imagem aqui? É o Senna jogando o carro para cima do Derek Warwick na Fórmula 3 para ser campeão. Eu só citei isso aqui pra gente não achar ou não canonizar um personagem e vilanizar e demonizar o outro. O Schumacher, inclusive, se envolveu em outra polêmica em 97, né? Com o Jacques Villeneuve. Também numa polêmica
técnica de tentar acabar com a corrida do seu concorrente. Já o Senna em 90 conseguiu, deu o troco no Prost, só com um troco até mais perigoso, né? Jogou o carro e tirou o Prost da prova no GP do Japão e acabou garantindo o título sem que precisasse completar a prova. Poxa, mas o Senna pilotou com gente de muito mais gabarito. Peraí que essa parte é preciso explicar. O Senna mais jovem tinha, por exemplo, o Piquet, ainda tinha o Niki Lauda pilotando, tinha de fato, e aí essa foi a grande rivalidade com o Prost, e tinha o Nigel Mansell. E o Schumacher? No Brasil, a impressão é de que ele pilotava contra crianças. Quando entrou na Fórmula 1, ele pilotou contra o próprio Senna, contra o Prost. Disputou com nomes como o Jacques Villeneuve, contra o Mika Häkkinen e contra o Fernando Alonso. Então não dá pra falar que só tinha gente ruim na época do Schumacher. No auge do Schumacher na Ferrari, a impressão que se tem para muitos é que não tinha nenhum piloto à altura. E realmente não tinha, mas pelo espaço que ele deixou em relação aos outros. E mesmo quando teve, ou parecia ter, o melhor carro, o Schumacher chegou a ter dificuldades. Em 2000, por exemplo, a equipe não era a melhor, como também não era a melhor McLaren em 91. Nem sempre Schumacher e Senna foram os campeões tendo disparado as melhores máquinas, em vários momentos precisando de ajuste. E aí entra os pilotos. Ser piloto não é só acelerar, passar marcha e fazer curva, é ajudar a montar o carro. Schumacher tem muita participação na formação da Benetton nos 2 anos em que foi campeão e depois levou toda a sua equipe para a Ferrari que tinha grife, mas não tinha conquista desde os anos 70. A imagem do Schumacher aqui no Brasil ficou muito arranhada, além dessas trapalhadas que ele fez prejudicando rivais, a relação com o Rubinho, né, que acabava sendo um subalterno. O Schumacher, por sinal, nunca teve um companheiro de equipe à altura ou que o incomodasse. Ele sempre foi o primeiro com sobras. O Senna não, já teve que brigar durante determinado momento com um cara do tamanho do Prost. Mas é bom lembrar que em 2002, que talvez tenha sido a situação mais feia, o Schumacher teve uma atitude muito bacana. No GP da Áustria, a Ferrari obrigou o Rubinho a, no final da prova, deixar o Schumacher passar. E o Schumacher cumpriu a ordem e passou. Jogo de equipe sempre aconteceu, tá? Porque dá a impressão que só a Ferrari que fazia. Mentira, todas faziam. Hoje tá proibido. Mas aí no pódio, o Schumacher chamou o Rubinho envergonhado e trocou de lugar com o brasileiro, colocando o brasileiro no lugar mais alto do pódio, o que gerou à Ferrari uma multa de mais de $1 milhão. Uma atitude bacana do alemão. Por mais que a gente ache que seja um grande vilão, ele foi embaixador da Unesco, ele chegou a liderar várias comissões em relação à direção defensiva e também era envolvido em várias ações sociais, doando montantes relevantes de dinheiro. Mas enfim, quem é maior? Para muitos é o Senna. Recentemente, os pilotos foram questionados e muitos elegeram o Ayrton Senna. Mas há especialistas, chefes de equipe, comentaristas que acham o Schumacher uma questão extremamente delicada. O Murray Walker, por exemplo, que é o principal comentarista britânico de Fórmula 1, tem certeza que é o Schumacher, assim como o Ed Jordan, ex-dono de equipe, inclusive. Mas é uma disputa cruel. Particularmente no Brasil, é difícil você tocar no Ayrton Senna no que diz respeito ao ídolo. Agora, em relação a esporte, é muita conjectura para achar que o Senna é maior que o Schumacher. Se você pegar vitórias marcantes, estilo de pilotagem e resultado, se você embaralhar tudo isso, dá Schumacher, infelizmente, pra gente. E chegou a hora do opiniões que a pessoa não tem o direito de ter. Ah, mas o Senna ganhou num momento em que os carros eram menos modernos. Não é assim, né? Primeiro que se a gente for por esse caráter de quanto mais pra trás, mais difícil, a gente vai considerar o Fittipaldi, o Piquet, o Fangio, todos os melhores pilotos. O carro que o Senna pilotou na era McLaren-Honda foi e é considerado por quase todos os especialistas de Fórmula 1 o maior carro da história da categoria. Em 89, por exemplo, a McLaren ganhou 15 das 16 corridas. Até hoje, nenhuma equipe fez algo parecido. O Senna não ganhou com um carro qualquer. O Senna ganhou com uma máquina espetacular. Então é isso, polêmicas vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você não é inscrito, se inscreve e o mais importante, compartilhe, curta e comente, debata, coloque lá o seu ponto de vista, xingue com respeito e elogie sempre que quiser. Semana que vem vamos de tema bem oportunista, aproveitando o El Clássico, Real ou Barcelona?